Eu trouxe para vocês hoje a primeira aula da quarta quinzena, né? Eu apresentei essa aula pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom, mas não teve presença de todos os alunos. Então eu resolvi gravar novamente a aula para poder disponibilizar para os demais alunos que ainda não assistiram. Então, nesse segundo bimestre, nós iremos falar a respeito do modernismo segunda geração. Nós vimos a primeira geração do modernismo no primeiro bimestre, né? A gente estudou o contexto histórico, nós estudamos os principais autores, estudamos algumas obras, né? Alguns manifestos da primeira geração modernista, e agora nós vamos ver como foi essa segunda geração do modernismo no Brasil, tá? Então, essa segunda geração, ela é marcada como uma geração moderada, tá? E durante a aula nós vamos entender por que essa geração ela é chamada de geração moderada. Então vamos relembrar um pouquinho do contexto histórico da primeira geração modernista para a gente poder casar os dois conteúdos e seguir aí a sequência dessa escola literária, tá? Então vamos ver aí. A primeira geração do modernismo ela ocorreu no Brasil logo após o pré-modernismo, né? Que foi aquele movimento que não chegou a ser uma escola literária, mas marcou esse período de transição do simbolismo para o modernismo, tá? Então nós vamos ter como marco desse início do modernismo no Brasil, então, a Semana de 22, que foi conhecida como Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, tá? Então, quando é que ocorreu esse modernismo? Em que contexto histórico? Qual é o contexto histórico que o Brasil estava vivendo nesse período para poder chegar nessa nova forma, né? Nessa fase que chegou aí na literatura e nas artes, que foi conhecida como fase destruidora, né? Que, como nós vimos no primeiro bimestre, foi aquela fase em que os autores, os artistas, eles procuravam romper com todo o tradicionalismo, né, que havia aí trazido pelo simbolismo, que foi a última escola literária. Lembrando, para relembrar aí de novo o conteúdo, que a Semana de 22 ela marca o início do modernismo no Brasil, porém, antes disso já tínhamos aí algumas produções que já vinham caminhando com esses traços, né, com essas evoluções aí, para poder chegar no modernismo que nós estudamos. Então, ela iniciou ali na Semana de Arte Moderna de 22, houve o apogeu, essa época era a época do apogeu da economia cafeeira no Brasil, né, e em São Paulo. Então, São Paulo se destacava como o maior produtor de café e eles estavam vivendo um bom momento econômico nesse período, tá? Então, o Brasil ele exportava uma grande quantidade de café, era um dos maiores produtores de café, e então eles estavam nesse bom momento da economia para trazer essas referências, a influência das vanguardas europeias, então, tá? Essa foi conhecida, né, como fase destruidora ou fase heróica, em que os artistas, né, principalmente ali aqui no Brasil, os que nós mais estudamos foi aquele grupo dos cinco, onde entrou Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, tá? Então, esses cinco, eles organizaram essa Semana de Arte Moderna e eles tinham, o intuito deles era apresentar essa estética inovadora que foi pautada nas vanguardas artísticas europeias. Então, são aquelas vanguardas que nós estudamos também no primeiro bimestre, que são aquelas formas de expressão, né? Como o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, ok? Então, essas vanguardas aí, elas começam, a apresentação dessa estética inovadora aí, ela começa a partir do final do século XX, ok? Pensando nesse contexto histórico, né, que começou lá na primeira geração de 1922, o que mudou?
O que que continuou? Por que que é que dividimos essas etapas entre primeira geração e segunda geração? Então, é esses questionamentos que nós vamos levantar nessa aula, ok? Então, nós vamos ver agora o contexto histórico da geração de 30, que é o modernismo, a segunda geração do modernismo, e aí a gente vai entender o que que é que mudou e por que que mudou, ok? Então vamos lá, 1922, a gente já relembrou um pouquinho do contexto histórico, e aí a gente vai pular lá para 1930 agora, tá? Então eu coloquei para vocês aí um panorama geral do que é que estava acontecendo no mundo em 1930, tá? A gente marca como 1930, mas começou a acontecer em 1929, ok? Didaticamente eu vou marcar como 1930. Então nos anos 30, no mundo, o que estava acontecendo no mundo? Vamos ver. Vocês já devem ter estudado esse conteúdo em história, tá? Que foi a crise de 29, foi a quebra da bolsa de Nova York. E com essa quebra, muitos países que investiam, né? Isso tudo aí vai se tratar da economia. Esses países eles quebraram junto com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele teve essa grande crise, tá? Essa crise de 29 e muitos países foram arrastados juntamente com os Estados Unidos. Vamos entender o porquê. Se São Paulo era o maior produtor de café, ele produzia para quem? Então, se ele produzia muito café, quem comprava muito café eram os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos ocorre essa quebra financeira nos Estados Unidos, o Brasil ele sofre diretamente com essa crise econômica. Então, o Brasil ele vai junto para o buraco nessa crise de 29, tá? Então foi um período de queda econômica mundial, tá? Não foi só nos Estados Unidos, não foi só no Brasil. Então muitos países, eles foram arrastados por essa crise econômica aí e começaram a sofrer as consequências desse período de queda, tá? Então, como eu disse, o 1930 ele vai servir como um ano de referência, que marcou o início dessa nova fase na nossa literatura, tá? E o que é que essa crise econômica ela faz, tá? Então, o que aconteceu? Foi essa quebra na economia, né? Se aconteceu essa quebra na economia, eu tenho países falidos, tá? E essa falência desses países começaram a surgir grandes soluções aí para esse período complicado aí, baseadas no totalitarismo. Então foi aí que começou a surgir, né, o nazismo, o fascismo, o comunismo, ok? Então, algumas dessas linhas aí, né, alguns desses vieses tomaram medidas imensas, né, como o nazismo, nazifascismo. Então elas tomaram proporções gigantescas e culminaram todas essas medidas aí baseadas em totalitarismo culminaram então na Segunda Guerra Mundial que aconteceu em 1939, tá? Então nós temos países falidos, um cenário mundial economicamente quebrado, né? E com muitas soluções aí pautadas nesse totalitarismo, ok? Que vai culminar então na Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, no mundo estava acontecendo todo esse reboliço, anos 30 no Brasil, então nós vamos chamar essa crise de 29 como a crise do café. Foi como eu expliquei, se os Estados Unidos não estão comprando, o que eu vou fazer com essa quantidade de café que eu produzi? Né? Então a economia brasileira ela entra em decadência também, tá? Então aí passamos a ter famílias de cafeicultores aí que estavam muito bem financeiramente, começaram a ficar pobres, né? Então nesse mesmo período também, 1930, aí começa a surgir então Getúlio Vargas ele assume o poder e é aí que nós vamos ver vocês voltam lá no conteúdo de história de novo e vai acontecer aí esses três períodos do governo Vargas, tá? Então, vamos começar aí. A Era Vargas, então, ela vai começar bem nesse período, nesse contexto histórico aí em que o modernismo ele está mudando de geração. Começa também no Brasil um período ditatorial. Então, juntamente com a Era Vargas, vocês vão ver que a ditadura ela aconteceu,
né? E o que isso tudo gera? Né? Nós temos aí um país falido, pessoas pobres e a desigualdade social é muito grande, tá? Então nós vamos ter esses três pontos aí para poder discutir por que é que a literatura ela mudou, ok? Aí vamos pensar. Nisso tudo, com todo esse cenário mundial e brasileiro aí, todo esse contexto histórico que eu apresentei para vocês, será que esse período ele é propício para brincadeiras e deboches que a primeira geração modernista fazia? Era o estilo da primeira geração modernista? Será que essas brincadeiras elas encaixavam nesse período tão complicado que as pessoas estavam vivendo? Então, esse contexto, provavelmente, depois de entender o contexto histórico, aí vocês vão me responder que não é propício para essas brincadeiras e deboches que a primeira geração tinha como marca, né? Então, esse contexto histórico diferente vai exigir uma postura diferente, tá? Então, essa postura diferente, todo esse contexto histórico vai ser a base para a produção dos autores de 30. Então, vamos entender o que foi a segunda geração do modernismo e vamos falar um pouquinho das características gerais desse movimento, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa comparação de novo, sempre trazendo, relembrando o conteúdo do primeiro bimestre e casando com o conteúdo do segundo bimestre. Nós teremos aí então que a primeira geração, a de 1922, ela era conhecida como a fase heróica ou destrutiva, né? Qual que era a característica que esse movimento trazia? A ruptura com os valores tradicionais. Então, eles iam contra tudo o que a escola literária, as escolas literárias anteriores, os autores anteriores, eles pregavam, né? Então, eles vão contra toda essa produção, todo esse estilo de produzir tanto as artes quanto a literatura, ok? Eles também lutam pela liberdade formal, tá? Você vai ver um traço, foi muito explicado, muito discutido isso no primeiro bimestre, sobre a brasilidade presente nessas obras. Então, o que os autores de 1922 eles queriam? Eles queriam uma produção tipicamente brasileira, com traços brasileiros. Eles não queriam reprodução da Europa, não. Eles não queriam reproduzir o que estava acontecendo na Europa no Brasil de novo, porque para eles, né, que até é defendido em um dos manifestos modernistas da primeira geração, é de que nós rompemos, acabou a escravidão, né? O Brasil ele não era uma colônia de Portugal mais, mas a literatura, a cultura, a nossa produção, ela ainda estava escravizada pela Europa, né? Então era essa a ideia que eles defendiam. Então eles traziam sempre a postura de defender o Brasil e apresentar as belezas do Brasil. Então, e um exemplo disso é as telas da Tarsila do Amaral, por exemplo, que ela vai trazer todas as cores, né? Esse colorido que o Brasil tem, sempre utilizando bastante as cores típicas do Brasil, o verde, o amarelo, o azul, representando o céu, a fauna, a flora. Então ela sempre vai trazer esses traços para dentro das pinturas dela. E um dos traços mais marcantes da geração de 22, então, é essa postura irreverente e debochada que os autores tinham, né? Então vocês vão ter aí poemas, produções literárias, manifestos, por exemplo, o Manifesto Antropofágico, que traz essa postura irreverente e debochada dos modernistas da primeira geração, ok? O que mudou então para a segunda geração, tá? A segunda geração, então, ela vai ser conhecida como a fase moderada. Ela vai ser conhecida como os autores eles estão mais críticos e mais equilibrados, ok? Então, vai ter maior equilíbrio e seriedade nos assuntos em que eles vão tratar em suas obras, sem os exageros e os deboches e as provocações que a geração anterior trouxe, ok? Então, essa postura crítica perante a realidade vai trazer autores mais reflexivos sobre política, economia, problemas humanos, literatura. Então, então essa literatura, ela vai ser uma literatura de denúncia social, ok?
não era um assunto que a primeira geração modernista ela estava preocupada em tratar. Então, nessa primeira geração modernista, eles estavam preocupados em romper com o passado, eles estavam preocupados com a estética do que eles estavam produzindo. Nessa segunda geração, eles vão estar mais preocupados com a realidade social, cultural e política do brasileiro. Então, nós vamos ter aí uma outra característica dentro dessa segunda geração modernista é que nós vamos voltar a dividir a poesia da prosa, ok? Então, na primeira geração modernista, meio que ficou uma coisa só. Eles não estavam preocupados em separar não teve essa divisão de poesia e prosa, ok? Ficou meio que misturado. Nessa segunda geração modernista, não, nós já vamos ver grupos aí de autores mais voltados para a poesia e grupos de autores mais voltados para a prosa, ok? Dentro da poesia, os meus principais autores aí que eu vou falar a respeito deles nessa aula é Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles, ok? Dentro da prosa, eu vou ter aí Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e o Dionélio Machado, tá? Então, como principais autores da prosa, nós vamos ver esses autores. E lembrando, gente, de novo, para os alunos ainda que não conseguiram distinguir o que é a poesia da prosa, poesia é aquele texto, poema, ele é aquele texto construído em estrofes, versos que constroem um estrofe. Então, ele vai ter aquela forma, né, de versos e estrofes. Na prosa, eu tenho aquele texto corrido no caderno, ok? Então, eu tenho aquela história, né, como se fosse uma pessoa contando uma história aí na prosa, ok? Então, eu tenho aqui meus principais poetas e vamos falar um pouquinho sobre essa diferença, né? Por que é que eles foram separados? A prosa a poesia da prosa, ok? Então, nós vamos ver que na poesia, os poetas, eles vão ser autores mais voltados a questões universais, humanas, de forma geral, tá? Então, eles vão trazer aí mais... Eles vão falar de uma forma geral do ser humano, ok? Então, são visões mais universais que ocorrem com todo mundo, tá? Então, eles vão tratar mais do ser humano mesmo, da parte sentimental, vamos dizer assim. Então, essa poesia, eu vou chamar ela de poesia universal. Os principais autores são os mesmos que eu citei no slide anterior, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Os romancistas, que no caso são os autores que encaixa-se dentro da prosa, né? É a prosa romancista aí da segunda geração modernista. Eles vão ser autores mais voltados para a realidade nacional, tá? Então eles vão tratar mais ali. Vocês vão ver muitos autores tratando ali da seca no Nordeste, das condições de vida no Nordeste. Então, muitos autores aí saíram dessa segunda fase modernista tratando desse assunto que não era tocado, tá? Então, eles vão ter essa denúncia social fica muito forte nesse período literário. E é nesse período literário, na minha opinião, que surgiram aí, né, as obras brilhantes, né, e que mostra pra gente mesmo como que é uma realidade que para mim aqui no interior de Goiás é distante, tá? Então, eles trazem essa realidade do ser humano mesmo, ele traz essa realidade nacional nessas obras de forma bem específica e realmente são livros de denúncia social, tá? É uma literatura de denúncia social. Então, eu vou chamar esses romancistas, eu vou chamar então de romance regional, porque cada um dos autores eles vão tratar de coisas específicas de regiões diferentes do Brasil, tá? Então, cada região ela tem as suas particularidades. Nós vamos ver mais produção do Nordeste, né? Do Nordeste brasileiro. Então, nós vamos ter grandes autores saindo aí do Nordeste, ok? E
vamos ver essa literatura de denúncia social bem forte. Então, nós vamos ter autores aí, os principais autores é o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e o Dionélio Machado. Nessa primeira aula, então, eu vou tratar da poesia de 30, tá? Eu vou separar a poesia da prosa, né? Porque teve essa separação, didaticamente falando, a gente separa essas duas linhas aí dentro da literatura. Então, eu vou começar com a poesia de 30, para o vídeo não ficar muito extenso, e depois eu falo da prosa, porque é mais extenso falar da prosa, ok? Então, nós vamos ter aí, vamos pensar, se com aquele contexto histórico todo, né, eu vou ter uma sociedade que nem todo mundo pensa igual, né? Então, eu vou ter uma sociedade polarizada, tá? Então, isso não é uma coisa que acontece só hoje em dia, que nós sabemos que nós temos essa sociedade polarizada hoje, né? O Brasil, ele enfrenta problemas econômicos, problemas políticos. Nesse período de pandemia agora não é prerrogativa só do Brasil, né? Muitos outros países estão passando por problemas parecidos, né? Então, logicamente que nós temos grupos de pessoas que pensam diferente. Então, às vezes uma pessoa ela vai pensar pelo lado econômico, a outra pessoa o outro grupo vai pensar pelo lado do bem-estar da saúde. E aí nós vamos ter toda essa discussão que nós temos hoje em dia, que em qualquer rede social ou jornal nós vamos nos deparar com essa situação de agora, tá? Então isso não é agora que começou a acontecer, tá? Essa sociedade polarizada, ela já acontecia antes, e nessa época aí, especificamente de 30, durante toda essa crise que o país estava passando, ocorreu sim essa polarização da sociedade. Então foi um período de grandes tensões políticas, tá? E o período dessa grande crise econômica, ok? Então, como nós temos uma sociedade polarizada, é logicamente que nós vamos ter representantes dos dois lados, tá? E a gente vai separar essa poesia aí em mais duas categorias. Então, eu vou separar essas duas turmas, tá? Eu vou ter dois grupos aí. Uma delas, então, a primeira que eu vou falar, eu vou chamar ela se chama poesia social, tá? E o representante, o maior representante, então, desse tipo de poesia aí, nós vamos ter como Carlos Drummond de Andrade. Então, ele vai ser mais racional nas suas produções. Então, ele vai ter uma reflexão mais materialista, tá? Mais voltada para o lado material, tá? Vai ser uma produção mais racionalizada. Ele vai se voltar, vai falar a respeito aí, então, às questões sociopolíticas e a realidade social daquele período. Então, ele vai tratar nas suas produções a desigualdade, a crise econômica, a guerra, tá? Então, nós vamos ver esses traços aí na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ele também, na poesia romântica, ele vai tratar do amor mais físico do que aquele amor contemplativo, espiritual, que também aconteceu nessa época. Então, uma das diferenças aí é que Carlos Drummond de Andrade e alguns outros autores, eles vão seguir essa linha aí de representar um amor mais físico do que esse amor espiritual, esse amor contemplativo. As reflexões que ele vai trazer para suas produções é mais ligada aos acontecimentos, tá? Então, ele vai tratar da vida cotidiana, da realidade, do dia a dia mesmo das pessoas, tá? Então, essa é uma turma. Ela esse voltada aí, né, liderada aí por Carlos Drummond de Andrade, eu vou ter uma turma. Mas professora, qual que é a outra turma então, né? Então, com a outra turma, ela vai ter uma produção mais mística, tá? Ela vai ter uma produção mais abstrata, mais metafísica. Então, essa poesia eu vou chamar ela de corrente espiritualista, tá? Achei um erro no meu slide, me desculpem aí, foi na hora de eu digitar. De me digitar corrente espiritualista. Então, até ela faz uma referência, né? Recebeu um apelido aí
da poesia neossimbolista, tá? Então, foi o período lá do simbolismo lá, né? Ela traz algumas características do simbolismo de novo. Então, prestem bem atenção nessa parte. Por exemplo, Vinícius de Moraes, nós estudamos aí no primeiro bimestre, Vinícius de Moraes ele traz a apresentação de um soneto, né? Vinícius de Moraes escrevia sonetos e o soneto é uma marca da poesia parnasiana. Então, se ele trouxe alguma coisa antiga, como que isso está no modernismo, professora? Então, essa característica também é essa característica da segunda geração modernista. Como ela é uma geração moderada, já tem essa abertura para poder utilizar de antigas tradições, trazer para essa segunda fase do modernismo. Se isso tivesse ocorrido lá na primeira geração modernista, logicamente que não ia ter uma aceitação, né? O pessoal lá da segunda geração modernista ia chutar o Vinícius de Moraes de lá, porque eles não aceitavam trazer coisas, esses tradicionalismos de volta para essa literatura nova que eles estavam criando. Então, nesse segundo período literário e nessa segunda geração modernista, isso já é possível de acontecer, ok? Então, ele volta com esse soneto e tá tudo bem com isso, ok? Então, essa poesia, essas produções da Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, elas vão trazer uma reflexão mais abstrata, tá? Mais sentimental. Elas não vão tratar como o Carlos Drummond vai tratar aí de maneira mais materialista. Eles vão trazer para o lado sentimental, tá? Eles também trabalham com questões ligadas a aspectos filosóficos, espirituais, emocionais e até religiosos, tá? Então nós vamos ver essa marca na poesia aí da Cecília Meirelles e do Vinícius de Moraes. E volta aí o soneto, então, que era uma marca da poesia parnasiana, que ela vai voltar aí com força nesse segundo período literário aí, nessa segunda geração modernista. Vamos lá, então, para as principais obras e autores do modernismo segunda geração, ok? Então, nós temos aí Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um dos maiores representantes da poesia de 30. A primeira publicação dele, né, começou aí com essa segunda geração modernista. Ele começou com a publicação de alguma poesia, que foi exatamente no ano de 1930. A Cecília Meirelles, ela vai ter uma forte influência da psicanálise. Então, ela vai trazer aí, né, reflexões sobre estudos de Freud e vai tratar sobre a temática social. Ela é considerada, né, uma das maiores poetisas brasileiras. Então, como eu disse antes, nessa época foi uma época brilhante para o Brasil. Então, grandes autores, grandes poetas surgiram nesse período literário, tá? Então, é um período muito rico de se estudar. São obras muito, muito boas de se ter contato, tá? Tanto na prosa quanto na poesia. São obras maravilhosas. Então, vocês vão ter esses destaques desses autores aí. Da Cecília Meirelles, então, nós temos aí as obras Batuque, Samba e Macumba, em 1933, A Festa das Letras, em 1937 e Viagem, em 1939, tá? Também vou ter como um dos precursores aí Mário Quintana, que ele era chamado poeta de coisas simples. Ele tem essa obra poética muito vasta, tá? E o livro que merece destaque aí também é um livro de sonetos que se chama A Rua dos Cataventos. Foi publicado em 1940. E Murilo Mendes, Murilo Mendes ele participou tanto da prosa como da poesia de 30, tá? E então ele tem aí ele foi um dos divulgadores das primeiras ideias modernistas naquela revista que nós também vimos algumas partes dela, como o Manifesto da Antropofagia. E ele tem aí as obras na poesia que merece o destaque aí é Poemas, Bumba Meu Poeta, Poesia em Pânico e O Visionário. Temos também Jorge de Lima, que ele é chamado dos príncipes dos poetas. Jorge de Lima, assim como Murilo Mendes, ele teve a contribuição em duas linhas aí, né? Ele contribuiu tanto para a poesia como para as artes. Ele era artista plástico também, então tem as suas contribuições
desse autor e artista plástico, tá? E Vinícius de Moraes, que para mim, né, eu sou apaixonada por Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade, e ele tem sonetos lindos que tratam do amor com essa forma sentimental, com essa poesia que é mais abstrata e sentimentalista, tá? Então ele foi um grande destaque da poesia de 30. Vinícius de Moraes, ele era compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Ele tem seu primeiro livro de poemas publicado em 33 e se chama Caminho para a Distância. E depois ele publicou o poema Ariana, a Mulher. Então esses são assim as principais obras, os principais autores. Vale a pena vocês darem uma selecionada e procurarem um pouquinho desses autores, tá? Eu não trouxe para vocês trechos nem obras aí dessa época no slide para a aula não ficar muito extensa e vocês vão tendo contato com trechos dessa obra a partir das atividades que eu envio para vocês durante as quinzenas, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos, né, eu trouxe para vocês aí um panorama geral do que aconteceu, o contexto histórico dessa geração de 1922. Vale a pena vocês se aprofundarem mais em alguns conteúdos, né, que eu apenas dei uma passada por cima aqui para vocês, que trouxe, por exemplo, a Era Vargas, né, que é um conteúdo muito cobrado em história, tá? E entender o que aconteceu na Era Vargas é muito importante para a gente entender esse período literário. Também temos aí a Segunda Guerra Mundial, que também vai trazer uma influência direta para esse período da literatura, ok? E na próxima aula eu trago para vocês então os principais autores e obras da prosa modernista da segunda geração, ok? Então eu vou trazer para vocês uma resenha ou uma leitura para a gente poder conversar a respeito do assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.